Olá, bem-vindos ao Cantinho da História. Dando seguimento às questões do canal Pensa Brasil, esse episódio é sobre o papel dos árabes nas grandes navegações. A questão enviada foi mais propriamente por que os árabes que estavam dominando o Mediterrâneo não se lançaram às grandes navegações. E aí dá para começar com uma série de relativizações. Primeiro, por quê? É uma pergunta muito pesada, porque não dá para responder categoricamente por que alguma coisa aconteceu ou deixou de acontecer. Podemos deduzir, podemos elucubrar, como diria um amigo meu, podemos até lançar todo tipo de hipóteses, mas saber exatamente o porquê não há como se não existem documentações específicas sobre o assunto. A relativização mais importante eu considero pensar a palavra árabe. Porque quando se fala os árabes, há imediatamente um processo mental de compactar em um único bloco todo tipo de culturas e etnias diferentes e épocas diferentes. Eu teria muito cuidado com o uso desse conceito, porque é muito diferente o Reino Otomano, do Egito, do Marrocos. Existem árabes cristãos, existem árabes muçulmanos, existe no Oriente Médio uma série de populações que nem sequer são árabes. Os persas se encontram lá até hoje e a maior parte dos turcos não é árabe. É bom que se pense com muito cuidado, porque a ideia do orientalismo, a ideia do pan-arabismo e todos esses conceitos são anacrônicos aos tempos das grandes navegações. A maior parte das fronteiras do Oriente Médio, como nós as conhecemos hoje, foram delineadas no século XX, após a Primeira Guerra Mundial e nas décadas que se seguiram. Alguns países que hoje nós damos como fatos concretos sequer existiam 200 anos atrás, quanto mais 500 anos atrás. Então, muito cuidado quando se diz os árabes e se pensa nesse bloco. Eu acredito, sinceramente, que já dominando o comércio de caravanas, mantendo amplas rotas no Mediterrâneo e todo aquele comércio que circunnavegava a África, os reinos do Marrocos, do Egito, não sentiram qualquer necessidade de procurar novos continentes. Quem saiu às grandes navegações foram exatamente os países que foram preteridos nesse comércio mediterrâneo e nessas rotas que ligavam o Oriente e o Ocidente. O papel dos povos árabes, e nesse sentido há uma grande variedade de populações que podem ser chamadas assim, o papel mais importante, eu acredito, nas grandes navegações se deu por conta do Califado de Córdoba, localizado na Península Ibérica, que permitiu que grande parte da cultura e da ciência de origem dos povos árabes fosse estudada tanto na Espanha quanto em Portugal. Não que houvesse escolas propriamente dita, mas a troca de informações, a convivência, permitiu que tanto espanhóis quanto portugueses avançassem muito na construção de seus navios, copiando e aperfeiçoando às vezes os processos árabes. Havia a questão também da astronomia, que era muitíssimo adiantada. Havia
o uso do astrolábio, que é de origem árabe também, havia uma série de tecnologias desenvolvidas nos reinos de origem árabe que passaram à Península Ibérica durante essa ocupação. Isso permitiu que tanto espanhóis quanto portugueses, no momento em que se lançaram ao Atlântico, tivessem um mínimo, uma perspectiva mínima de sobrevivência. Pense um pouco, nós estamos falando de navios de madeira impermeabilizados com betume, com cordas de cânhamo, com velas e cordames que corriam o risco de apodrecer durante a viagem, se a viagem fosse muito longa. Nós estamos falando de uma navegação em que os mapas conhecidos terminavam na circunnavegação da África. A partir das ilhas, nada mais se sabia. Até pouco tempo antes, a maior parte da humanidade acreditava que a Terra era plana e que, ultrapassada uma determinada fronteira no oceano, os navios cairiam. A grande aventura empreendida tanto por espanhóis quanto por portugueses não tem paralelo na nossa história moderna. Talvez o único paralelo seja a exploração espacial, a ideia de se lançar uma sonda ou uma nave que pouse na Lua ou que orbite a Terra. Essa é a imensidão do projeto. Pensem nesses homens embarcando em navios sem saber aonde vão chegar, sem grandes equipamentos, sem grandes noções do que vão encontrar, calculando a rota pelas estrelas, mas sem referencial do que há além de uma determinada fronteira no oceano. Isso não seria possível sem a ciência desenvolvida pelos povos de origem árabe durante o período medieval, durante o momento em que as suas caravanas interligaram Oriente e Ocidente e os seus navios rivalizaram o comércio mediterrâneo com os venezianos. Eu sugiro algumas leituras. Sobre essa questão do termo árabe, e principalmente para entender um pouco das diferenças entre as etnias que são chamadas de árabes, eu sugiro esse livro aqui, Uma História dos Povos Árabes, do Albert Hourani, que é excelente de todos os pontos de vista. Também existem os trabalhos do Edward Said sobre orientalismo, que são imperdíveis. Sobre as grandes navegações, eu gostei muito desse livro aqui, O Ponto em que Estamos, do Paulo Miceli. Paulo Miceli foi meu professor e eu tenho dele uma lembrança excelente. Foi um dos professores mais humanos com quem eu já convivi. E esse é um livro interessante do ponto de vista da história das mentalidades, em que aborda as grandes navegações, tentando entender os homens que as empreenderam, como era esse homem do século XVI, como era esse homem que se lançava aos mares, qual era o seu cotidiano, como era viver num navio. É uma gracinha de livro e é extremamente gostoso de ler, muito bem escrito. Paulo Miceli também tem uma série de outras publicações. Essa questão das navegações é praticamente a sua especialidade. Então, esses dois títulos eu recomendo que se leia o Edward Said, também que se pesquise,
Muito do que se diz sobre as grandes navegações não passa de mito, mito construído pela história oficial e que é repetido até a náusea pelo material didático. Por exemplo, hoje, a maioria dos historiadores já concorda que Colombo nem era genovês. Mas nós continuamos aprendendo, ou as nossas crianças continuam aprendendo, que Colombo olhava, né, os navios se perdendo no horizonte e daí deduziu que a Terra era redonda. Colombo conversava com os navegantes de outras culturas e percebia que quanto mais se avançava, mais horizonte havia. Então, esse processo de dedução é um processo que já se encontrava em andamento na época. Giordano Bruno, Galileu Galilei, Copérnico, que vieram logo depois, aproveitaram a experiência dos navegadores para estabelecer seus modelos astronômicos. As grandes navegações não ocorreram separadas de todo o processo do Renascimento na Europa, de todo aquele Quattrocento italiano e de uma nova perspectiva intelectual que relegava Deus a um lugar de coadjuvante e transformava o homem em protagonista do seu destino. Todo esse perfil humanista do Renascimento se traduzia em grandes aventuras, em projetos de superação do ser humano. E as grandes navegações podem ser lidas assim também. Então, é necessário que a gente repense alguns desses mitos. Repense também a questão da escola de Sagres, que jamais existiu, mas até hoje consta de alguns materiais didáticos. Que se repense como é que a história oficial construiu toda essa ideia de expansionismo colonialista a partir desses mitos ligados às grandes navegações. Como eu já disse mais de uma vez aqui no cantinho, o meu papel é principalmente chamar a atenção para aspectos diferentes de análise, abrir o leque de opções, indicar bibliografias, permitir que quem acompanha forme sua opinião contando com materiais alternativos e não apenas aquilo que a história e a historiografia oficiais mantêm em evidência. Então, meus amigos do canal Pensa Brasil, a ideia é: não pergunte por que os árabes não participaram das grandes navegações. Em primeiro lugar, eles não precisavam, eles já dominavam o Mediterrâneo e o comércio de caravanas. E em segundo lugar, a grande maioria das suas invenções é que propiciaram as navegações. Então, de certa forma, eles participaram sim. O que nós não temos é o reconhecimento oficial do papel do Califado de Córdoba nesses processos de construção das identidades espanhola e portuguesa. O que nós aprendemos na escola e o que muitas vezes se estuda é o grande processo de reconquista em que os cristãos varreram os muçulmanos da Península Ibérica e estabeleceram seus reinos lindos e maravilhosos, católicos, apostólicos, romanos. Sem pensar que para a construção das identidades nacionais, tanto espanhola quanto portuguesa, o período de ocupação muçulmana é extremamente importante. Ninguém consegue varrer uma cultura inteira do mapa, nem mesmo à força da Inquisição, nem jogando os cristãos novos aqui para a América ou para a África. A presença árabe se encontra na cultura tanto espanhola quanto portuguesa e se encontra nos processos coloniais. É só saber procurar.
Se ficou alguma dúvida, alguma curiosidade, você já sabe. É só me contatar lá no Facebook, na página Cantinho da História, ou no meu blog que vai passar aqui embaixo. Eu demoro, mas respondo.